Olá, pessoal. Não sei se bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Vai depender do horário que vocês vão estar acessando aqui a nossa aula de hoje. Já que continuamos, né, com essa pandemia, eu falo, vamos aproveitar esse tempo que às vezes nós temos aí para estudar, né? E como agora virão as provas, a proposta dessa aula de hoje para vocês é que a gente faça uma revisão de todo o assunto de anestesiologia, tá? Então, eu vou fazer aqui um apanhado para vocês, vou dividir a aula em duas partes, tá? Na parte um, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os conceitos, sobre as soluções anestésicas, sobre anatomia, sobre a avaliação do paciente. E na fase 2, na parte 2 da aula, eu vou falar mais especificamente sobre as técnicas anestésicas e os acidentes e as complicações que a gente pode ter com essas anestesias. Lembrem, né? Tudo isso que eu falei aqui é uma revisão, né? Então, eu não vou dar as aulas inteiras novamente, como a gente já teve, né? A ideia é a gente pescar alguns pontos chaves aí, principais, que vocês precisam saber, não só para as provas, né? Eu falo que a prova, obviamente, é uma exigência das universidades, né? Para que se tenha as notas, mas pensem que a anestesiologia será o dia a dia no consultório de vocês. Então, para a prova precisa saber? Precisa, mas vocês precisam saber isso para a vida profissional de vocês, né? Lembra que eu sempre falei, eu primeiro preciso conhecer o que é anestesia, preciso conhecer a farmacologia dessas substâncias, preciso fundamentalmente conhecer anatomia, porque se eu não souber anatomia, eu não vou ter uma anestesia eficiente, né? Eu já falei para vocês, não existe aquele dizer, em minha anestesia não pega. Existe o anestésico feito no local errado, administrado no local errado, através de uma técnica não precisa, né? Então, eu preciso conhecer a anatomia. Eu preciso conhecer o meu paciente para eu poder escolher que tipo de anestésico eu vou usar para ele, né? Não adianta eu saber o anestésico, eu saber a anatomia e não conhecer a história médica do meu paciente. Então, eu preciso conhecer o meu paciente. Depois que eu já sei tudo isso, eu preciso saber empregar essa minha técnica anestésica. E sabendo empregar técnica anestésica, eu preciso saber o que pode acontecer durante essas anestesias e o que eu vou ter que fazer para lidar com essas minhas complicações ou com esses acidentes, tá? Porque o que a gente não quer é que o paciente faça essa cara quando você vá anestesiar, né? Então vamos lá. Então eu vou fazendo uma sequência aqui lógica e aí é óbvio que se vocês tiverem qualquer dúvida durante a aula, vocês anotem aí e depois a gente pode criar um fórum para a gente poder estar esclarecendo aí para vocês irem para essa prova com tudo bem redondo, tá bom? Então vamos lá, conceitos em anestesiologia, básico e fácil, né? O que é anestesia? É a perda dos sentidos ou das sensações, através da utilização do quê? De anestésicos, que são o quê? Substâncias que quando estão em contato com uma fibra nervosa, interrompem o fluxo nervoso transmitido por essa fibra. Fácil e básico. E na nossa cirurgia bucal, qual é o tipo de anestesia que a gente vai utilizar? É anestesia local, que é o quê? É um bloqueio reversível ou irreversível? Reversível, porque depois de algum tempo isso vai voltar ao normal. Então, é um bloqueio reversível da condução nervosa, né? Determinando perda de sensações em nível local, para eu poder fazer o meu procedimento. Qual é a grande diferença da anestesia geral? Que aqui na nossa anestesia local, o nosso paciente ele não tem alteração do nível de consciência, né? É a grande diferença da anestesia local com a anestesia geral. E essa nossa anestesia local, ela pode ser dividida de duas formas. Ela pode ser feita intrabucal, que é quando é por dentro da boca, ou ela pode ser feita extrabucal, quando é por fora da boca o acesso, né? Então aqui a gente tem uma foto de uma anestesia intrabucal e uma extrabucal. Professora, mas eu vou anestesiar o extrabucal, quando que eu vou usar isso? Vai, se você precisar drenar um abscesso, por exemplo, como esse paciente aqui que está com uma angina de Ludwig, comprometimento dos espaços faciais, né? Vocês vão ainda ter essa aula dos espaços submentual, submandibular, eu preciso anestesiar extraoral para poder drenar. Então, é o dia a dia de um cirurgião dentista? Não, não é, mas eu preciso conhecer e saber que existe a técnica, tá? Dentro dessas anestesias locais, a gente vai dividir elas basicamente em dois leques, né? As anestesias locais
terminais ou as de bloqueio. Qual é a grande diferença? A terminal é quando eu vou fazer a anestesia daquelas ramificações nervosas, aqueles nervos que são mais afilados. E o bloqueio, eu vou fazer anestesia ou do ramo nervoso, como por exemplo o alveolar inferior, ou do tronco nervoso, por exemplo, se eu anestesiar o tronco do nervo trigêmeo, né? Agora, as terminais, eu vou ter elas subdivididas em dois tipos. A superficial, que é o quê? A tópica, quando eu passo aquela minha pomadinha, aquele pré-anestésico ali, né? O anestésico tópico. E a infiltrativa, quando eu utilizo a minha carpule com a minha agulha, mas eu vou fazer a anestesia das ramificações terminais desse nervo. E é diferentemente da do bloqueio, que eu vou a realizar a minha anestesia lá no tronco nervoso, no caso da troncular, ou no ramo nervoso, tá? Então, isso é básico. Então, vistos esses conceitos, né, relembrei tudo que é anestesia, qual a diferença de geral com local, terminal com as de bloqueio. Eu preciso saber, né, um pouco sobre farmacologia dessas soluções anestésicas. Para quê? Para que eu possa estar selecionando qual é a melhor opção a estar sendo utilizada para o meu paciente. Então, vamos rever um pouquinho das soluções anestésicas e dos vasos constritores, tá? Qual é o mecanismo de ação dessas drogas, né? O que elas fazem? Devem lembrar lá, quando eu já conversei com vocês de uma aula específica sobre isso. Elas atuam nos canais de sódio das membranas das nossas células. Vocês devem lembrar lá, quando vocês estudaram, que existem os canais de sódio, né, nas membranas. Esses anestésicos, eles bloqueiam, eles ocluem esses canais. Então, quando isso acontece, não ocorre o quê? A propagação do sinal nervoso, porque ele depende desse fluxo do sódio na membrana. Então, basicamente, o mecanismo de ação dos anestésicos é esse, tá? Resumidamente, digamos assim. Os neurônios que têm o axônio de menor diâmetro, eles são, obviamente, mais facilmente bloqueados, né? Ou seja, são nervos de menor calibre, mas, consequentemente, eu vou conseguir anestesiar mais facilmente. São os que eu anestesio através das minhas técnicas infiltrativas, ramificações terminais, porque são de menores diâmetros. Tá? A administração de um anestésico conjuntamente com um vasoconstritor, que é, né, a substância que vai ser injetada junto com o anestésico, que já vem nos tubetes já com as concentrações pré-definidas, ela vai fazer o quê? Reduzir o efeito sistêmico, porque ela faz com que ocorra uma vasoconstrição daquele vaso sanguíneo, né? Então fica mais local o efeito, e também vai prolongar os seus efeitos, né? E também vai ajudar muito na nossa hemostasia, como a gente já viu, vai diminuir o sangramento. Rapidamente, falei bem para vocês disso aí quando eu dei aula de soluções anestésicas, mas a gente considera quem lá tem uma grande importância no histórico das soluções anestésicas. Um colega nosso, né? Horace Wells, vocês vão escutar falar muito dele, um dentista que utilizou inicialmente o que? O óxido nitroso, né? Na era de extrações de dentes, lá naquela época, ele teve essa grande descoberta, porque não sentiu dor nenhuma, e realmente assim, a gente fala que é um marco, né, na nossa comunidade aí científica, porque possibilitou que as cirurgias, né, ou procedimentos fossem realizados sem dor. Então, a título de revisão, é importante que vocês tenham sempre em mente o nome desse nosso colega aí que foi tão importante para as anestesias. Com relação à composição química, né? Vocês devem se lembrar, a gente divide esses anestésicos em dois grupos, né? Os ésteres e as amidas. Puxa lá da memória, a grande maioria dos anestésicos que a gente usa são de que grupo? Amidas, né? Os ésteres são, a gente até tem eles alguma utilização, basicamente a gente utiliza a benzocaína, né, como anestésico tópico, mas a grande maioria, os mais utilizados, são os do grupo, olha aí, né, os do grupo amidas. Então, eles são os mais utilizados, têm propriedades hidrofílicas e lipofílicas, isso desde a época da década de 40. Por que a gente utiliza as amidas? Porque elas são menos tóxicas, mais efetivas e têm um potencial alergênico muito pequeno quando comparado aos anestésicos do tipo éster, né?
Então, isso é importante vocês saberem. Hashtag fica a dica, né? Os anestésicos que são ésteres e os que são do grupo amida. Os ésteres, né, que eu falei para vocês que não são os mais utilizados, porque eles têm potencial alergênico maior, o que a gente vai mais usar é a benzocaína. Lembram da benzocaína? A gente usa como anestésico tópico, né? Basicamente, esse é o anestésico do grupo éster que a gente vai usar. E os anestésicos do grupo amida, né? Eu vou ter a lidocaína, vou ter a mepivacaína, vou ter a bupivacaína, lembra? Então, são as que a gente vai utilizar em tubete. Tenho a etidocaína, a ropivacaína, mas basicamente o que a gente mais vai utilizar, lidocaína, articaína, mepivacaína e a prilocaína em alguns casos também, tá? Mas é importante que vocês saibam isso daí. Tá, como é que eu vou escolher esse meu anestésico, né? Vai depender da minha necessidade de utilização. Então, eu preciso ter hemostasia? Se for para fazer um procedimento cirúrgico, né? Eu vou preferir optar por um anestésico com vasoconstritor. Quanto tempo eu vou ter de cirurgia, basicamente? Eu preciso utilizar um anestésico de longa duração, de curta duração, né? Preciso ter controle de dor no pós-operatório. Esse paciente tem possibilidade de se mutilar, no automutilar. O que é o automutilar? O paciente fica anestesiado muito tempo e fica mordendo o lábio, né? Então, se ele tem essa possibilidade, vou tentar usar um anestésico de efeito mais curto. Ele tem problemas de história médica, né? Tem reação adversa, tóxico, algum problema sistêmico. Como que é a saúde desse meu paciente? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração quando eu vou escolher um anestésico. Eu não posso, no meu consultório, ter um tipo de anestésico só, porque eu não tenho só um tipo de paciente, né? Eu tenho que ter ali pelo menos umas 3 opções de anestésicos para estarem sendo utilizados. O mais utilizado de todos, lembra que eu falei para vocês, é a nossa amiga lidocaína. Não sei se vocês conseguem ver aí, né? Lidocaína foi o primeiro do grupo amida. A concentração dela mais comum é essa aqui, ó, 2%. E o que a gente fala, a dose máxima dela ser utilizada é, em média, 8 tubetes anestésicos, né? Que a gente tira uma média para um paciente adulto de 70 quilos. Mas essa proporção, quantos tubetes eu posso utilizar em cada paciente no máximo, não é uma regra, né? Pacientes mais magrinhos, menorzinhos, eu vou poder usar uma menor quantidade. Pacientes mais obesos, mais altos, eu vou poder usar uma quantidade maior. Vou usar 8 tubetes para depois chamar o professor para dizer, olha, não está pegando anestesia? Claro que não, vocês já aprenderam na aula, eu falei para vocês, um tubete, na grande maioria das vezes, é suficiente para a gente fazer a anestesia que a gente precisa. Então, isso aqui é para a gente ter uma noção de até onde eu posso ir, mas a gente não vai administrar 8 tubetes num paciente, né? Lembram disso que a gente conversou. Mepivacaína é utilizada? É utilizada bastante. É o anestésico que a gente acaba utilizando quando a gente opta por se utilizar um anestésico sem vasoconstritor. Lembram que eu mostrei para vocês aqui na aula também? Ó? Essa é uma mepivacaína sem vasoconstritor. A borrachinha dela é branca, né? O êmbolo dela é branco. Diferente da mepivacaína que eu tenho, ó, que tem o êmbolo verde, que ela tem vasoconstritor. Então, ela tem uma concentração do sal anestésico menor, ela é de 2%, porque eu tenho vasoconstritor. Quando eu tenho a mepivacaína sem o vasoconstritor, lembre, o êmbolozinho branco, eu vou ter uma concentração maior do sal anestésico, olha lá, ó, 3%, para poder ter um efeito um pouco melhor, né? Mesma coisa com relação à dose máxima recomendada, tá? Olha lá, concentração eficaz é de 2% quando a gente tem vasoconstritor, 3% quando é sem vasoconstritor, tá? Normalmente associado à epinefrina, que é esse aqui, concentração de 1 para 100 mil, né? Lembrem-se que eu falei para vocês as concentrações de vasoconstritor, né? 1 para 100 mil ou 1 para 200 mil, qual é mais forte, qual é mais fraco? Lembrem-se, diluição. 1 para 200 mil, ela é mais fraco do que 1 para 100 mil, né? Então, essa proporção é importante. E a bupivacaína? A bupivacaína ela é muito mais potente do que a lidocaína, né? 4 vezes até, classificado como anestésico de longa duração. A gente cai naquele problema do paciente, às vezes, ficar
se automutilando, ele fica muito tempo anestesiado. A anestesia pode ficar até 9 horas, né? Tanto é que a concentração dele, do sal anestésico, é 0,5%, né? Como ele é mais potente, a concentração dele é menor. E o vasoconstritor associado a ele é a epinefrina. Eu vou falar um pouquinho de vasoconstritor, mas que a gente sabe que são derivados da adrenalina, tá? E a concentração do vasoconstritor normalmente é 1 para 200 mil, porque é um vasoconstritor mais diluído, né? Porque o sal já é mais potente. Prilocaína, devem se lembrar também que eu falei um pouquinho dela para vocês. Ela é muito semelhante à lidocaína, né? Dose máxima dela é 7 tubetes, porque a diferença entre ela e a lidocaína é que ela é mais tóxica, né? Ela tem a toxicidade maior do que a lidocaína. A concentração dela é de 3%, e o vasoconstritor que é associado a ela é a felipressina, né, que é usado como vasoconstritor, que vocês devem se lembrar, eu vou falar depois, né, que tem um grande adendo da prilocaína por ser associada à felipressina. Eu não posso usar em que tipo de paciente? Nas minhas gestantes, né, vamos conversar um pouquinho mais para frente. E a articaína? A articaína, ela é a que é mais utilizada nos Estados Unidos, a concentração dela é de 4% e tem como vasoconstritor também uma adrenalina, uma epinefrina, né? Como a concentração dela é maior, logo pode-se usar quantos tubetes? Menos, né? No máximo aí 6 tubetes. Vou precisar 6 tubetes? Não vou precisar utilizar 6 tubetes, tá? Contraindicação só para pacientes alérgicos a sulfa. Um pouquinho dos vasos constritores, que eu já fui falando para vocês aqui durante até a nossa conversa sobre os anestésicos, né? Então, o efeito da ação do vasoconstritor, qual é? Prolongar a ação do anestésico, diminuir o seu efeito sistêmico e, consequentemente, realizar uma hemostasia, né? Reduz a toxicidade, aumenta a eficácia e a segurança. Por quê? Um sal anestésico sozinho, isolado, ele já é vasodilatador. Então, o vasoconstritor vem para ajudar nesses aspectos aí. Quais são os vasoconstritores, os vasoconstritores mais utilizados, né? Eu tenho a epinefrina e a noradrenalina, que são derivados da adrenalina. Tenho a levonorfina, a fenilefrina e a felipressina. Quais são os mais utilizados? Epinefrina e felipressina, né? Então, isso é importante da gente estar sabendo também. E as concentrações utilizadas em odontologia? 1 para 100 mil e 1 para 200 mil lá da minha epinefrina, né? E isso é importante eu saber. Lembra que eu conversei com vocês? Os pacientes cardiopatas, muitas vezes, vêm lá com uma cartinha do cardiologista dizendo não pode se utilizar anestésicos com vasoconstritor nesses pacientes. Porque os nossos colegas cardiologistas, eles conhecem a adrenalina em ampola, aquela que a gente tem nos hospitais, que a concentração dela é 1 para 1000, é muito mais concentrada do que essa epinefrina que a gente tem nos nossos tubetes, né? Então é importante que a gente tenha esse conhecimento para poder ter esse poder de discussão com o cardiologista quando a gente recebe uma carta dessa, né? A gente tem que saber pesar se realmente é importante a gente usar esse vasoconstritor no nosso paciente. A gente sabe que nos pacientes cardiopatas eu não vou poder usar muitos tubetes com epinefrina, mas de repente, dependendo do que eu vou fazer, eu posso sim utilizar um tubete contendo a epinefrina, né? É questão de eu poder discutir e argumentar isso com o cardiologista. Agora, se eu não souber, se eu não conhecer, eu vou ter que aceitar o que me falam e ficar quieto, né? Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento aí, tá? Porque a gente sabe que numa situação de estresse ou de dor, tal, a adrenalina que o nosso próprio organismo libera, ela é muito acima do que o que a gente tem no tubete anestésico, né? Então, se o seu paciente está com uma dor, é muito melhor você anestesiá-lo com um tubete com a epinefrina do que essa descarga de adrenalina que ele está tendo do próprio organismo, tá? Como é que eu vou escolher qual tipo de vasoconstritor que eu vou utilizar para o meu paciente? Mesma regrinha do meu anestésico, né? Eu tenho que avaliar a história médica do meu paciente. Eu preciso pensar qual é o procedimento que eu vou fazer, né? Eu vou fazer uma restauração. Preciso de repente pequena. Preciso, por exemplo, de um efeito prolongado do anestésico? Não. Preciso ter um efeito de hemostasia?
não vou nem ter nenhum problema com sangramento, né? Então, é através disso daí que eu vou selecionar qual é o vasoconstritor que eu vou utilizar também. Muito bem, já sei agora tudo de conceito de anestesia, já sei tudo sobre as soluções anestésicas e os vasoconstritores. Agora eu preciso estudar um pouco aonde eu vou empregar essas minhas soluções anestésicas. Então, eu preciso saber o quê? A anatomia, né? Preciso saber a parte de osteologia, de miologia e principalmente a parte de inervação. Então, vamos lá, passar uma pincelada rápida em tudo isso daí, fazer uma, um refresco aí na memória de vocês. Osteologia, o que eu preciso lembrar, né? Composição do meu esqueleto de face. Então, que eu tenho ossos que são pares e ossos que são ímpares, né? Então, vamos lá, eu tenho meu osso frontal, é um osso ímpar, tem um só. Eu tenho os ossos parietais, é um osso duplo. Maxila, é um osso par, né? Mandíbula, é um osso ímpar. Então, osso zigomático, é um osso par. Então, eu preciso conhecer esses ossos, e além de conhecer todos esses ossos, né, eu preciso conhecer as estruturas anatômicas que cada um deles contém, né? Então, eu preciso conhecer lá o meu forame nasopalatino, eu preciso conhecer o forame infraorbitário, eu preciso conhecer o forame palatino, eu preciso conhecer a região do forame da língula, onde entra, a gente tem a entrada do nervo alveolar inferior, eu preciso conhecer o orifício, o forame mentual, então eu preciso conhecer todos os ossos que formam o esqueleto da face e também os principais acidentes anatômicos que eu tenho em cada um deles para poder ter sucesso com a minha anestesia, né? Então isso é extremamente importante. Tá bom, relembrei os ossos. Preciso conhecer o quê? Os músculos. Saber que eu tenho divididos aí na minha face dois tipos de musculatura: os músculos da mastigação e os músculos da expressão facial, né? Músculos da mastigação, quais são? Temporal, masséter, pterigoideu medial e lateral. Basicamente esses quatro aí que exercem as grandes funções de mastigação, né? O masséter com o pterigoideu medial, que fazem aquela alça de levantamento e fechamento de mandíbula, o temporal que se insere aonde? No nosso processo coronoide, lá da nossa mandíbula. Então, tudo isso eu preciso ter muito bem esquematizado na minha cabeça ali para poder realizar uma boa anestesia no meu paciente, né? Todas as relações que esses músculos têm com os tecidos ósseos, com as inervações, isso é extremamente importante. E os músculos da expressão facial, né? Eu falo que todo cirurgião dentista tem que ter isso muito claro, né? E é a grande defesa que a gente tem em prol da nossa categoria na utilização, por exemplo, da toxina botulínica hoje em dia, né? O cirurgião dentista é um dos profissionais que mais conhecem a musculatura facial, né? A miologia, esses músculos da expressão facial. Então, eu preciso conhecer, né? Para poder fazer os meus procedimentos. Eu preciso ter isso na minha cabeça: o músculo bucinador, o orbicular da boca, o levantador do lábio superior, zigomático maior e menor, o orbicular do olho, o músculo do mento, o depressor do lábio inferior, do ângulo da boca. Então, assim, eu preciso conhecer muito, né, para poder lidar, inclusive, com as intercorrências que eu posso ter. Tá bom, próximo passo: inervação da face. Eu preciso ter conhecimento de como essa minha face é inervada, porque como é que eu quero anestesiar ou fazer algum tipo de procedimento sem conhecer quais são os nervos que eu tenho que anestesiar para ter sucesso daquela anestesia? Então, isso é importantíssimo. Vocês vão se lembrar quando eu dei essa aula específica, uma aula bem detalhada sobre anatomia, que nós temos 12 pares de nervos cranianos, né? Eu falei deles todos para vocês, mas eu foquei muito e frisei quais? 2 pares deles, que é o quinto e o sétimo par, que são quais? O nervo trigêmeo, que a gente costuma dizer, é o nervo do cirurgião dentista, né? É o nervo que a gente tem que dominar. Eu falo, você tem que sonhar com ele, você tem que fechar os seus olhos e tá vendo o nervo trigêmeo aí.
E o nervo facial, que é o sétimo par, que é um nervo motor, né? A grande diferença entre os dois é que o nervo trigêmeo é um nervo, ele é considerado misto, mas ele tem a sua maior parte sensitiva, é o nervo que a gente tem que ter o conhecimento para poder fazer as nossas anestesias, porque é ele que faz a parte sensitiva de todos os dentes, todas as mucosas adjacentes, e o facial é que faz a parte motora dessa nossa face. Então, a gente vai focar nessa revisão, obviamente, nesses dois pares, porque a gente não tem um tempo muito grande. A ideia é dar uma pincelada em tudo que a gente já conversou lá desde a primeira aula desse nosso início de ano, tá bom? Então vamos lá, e lembra que eu falei para vocês? Olha o slide com a estrelinha, foca nele, hashtag fica a dica, nervo trigêmeo. O controle da dor e odontologia requer conhecimento desse par craniano, eu falo que vocês têm que saber ele de cor e salteado. Porque ele é responsável pela maior parte de inervação sensitiva dos dentes, dos ossos, dos tecidos moles da cavidade bucal, ou seja, da nossa área de trabalho, né? É o maior nervo craniano, olha aí que importante. Ele tem uma raiz motora que é muito pequena e uma raiz sensitiva que é bastante extensa. A sensitiva é a que tem lá a emergência, a origem dela no gânglio de Gasser. Lembra que eu falei para vocês? É importante vocês conhecerem o gânglio de Gasser também, né? A raiz motora já é do núcleo da ponte do bulbo, mas lembram que é uma raiz bem, é uma porção bem pequena. Então, vamos focar onde? No gânglio de Gasser, ou também chamado de trigeminal, né? Uma anatomia importante da gente conhecer. Olha lá onde ele fica, né? Então, é a maior massa ganglionar que a gente tem no nosso corpo, é o único gânglio que a gente tem no nosso cérebro, né? Lá dentro da nossa caixa craniana, e está na região da superfície anterior da porção petrosa do osso temporal. E aí, a partir desse gânglio, é que o nervo trigêmeo vai se subdividir nos três grandes pares, né, que vão fazer a inervação da nossa face: o nervo oftálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular, tá? Então, agora a gente vai ver cada uma dessas ramificações, né? Então tá lá, ó, que a gente está vendo num esquema o que a gente viu na peça dissecada no slide anterior. O gânglio também às vezes vocês vão encontrar ele chamado como semilunar, trigeminal ou gânglio de Gasser. E as divisões, nervo oftálmico, né, que vai se subdividir obviamente em outras ramificações menores, mas que a gente não precisa ter grandes domínios dele, porque não é um nervo que a gente vai utilizar em nossas anestesias em consultório. Aí eu vou ter aqui a segunda porção, que vai ser o nervo maxilar, e o terceiro, que é o nervo mandibular. Lembrem, né, dos orifícios, eles saem pelo forame redondo e forame oval, né? A gente tem que conhecer acidentes anatômicos. Lembra que eu falei que vocês têm que saber os acidentes anatômicos que a gente tem lá nos nossos ossos para saber por onde cada uma dessas ramificações vai passar. E aí eu vou ter o nervo maxilar, ele vai se subdividir ainda, se ramificando, né? Vai ter o nervo alveolar inferior, que vai se subdividir, que em nervo alveolar superior anterior, né? Então tem todas essas ramificações. Mas basicamente o gânglio semilunar, o gânglio de Gasser, ele vai se dividir, soltar três ramos: o oftálmico, maxilar e mandibular. E cada um deles a gente vai ter as suas ramificações, né? E a gente vai vendo mais detalhadamente aí nos próximos slides. Então vamos lá, vamos focar no maxilar, no nervo maxilar e no nervo mandibular, que são os dois que a gente vai utilizar aí para as nossas anestesias, né? Então o nervo maxilar, ele vai, a partir do momento que ele vai, né, emergendo lá do gânglio de Gasser, ele vai se ramificando, né? E esse primeiro ramo dele vai ser o nervo alveolar superior posterior, tá vendo? Ó, ele saiu aqui do gânglio, né? Ó, passou lá pelo forame redondo, e aí veio aqui, soltou o primeiro ramo, que é o alveolar superior posterior. Vai inervar quem? O próprio nome já diz. Superior, posterior. Vai inervar quem? Os dentes superiores, posteriores, falando mais detalhadamente, quem são esses dentes? Terceiros e segundos molares. E raiz palatina e disto vestibular do primeiro molar superior. Lembra que eu te falei que essa é a grande pegadinha? Quando a gente pensa em primeiro, segundo e terceiro molar superior, né? O alveolar, o nervo alveolar superior posterior inerva todos esses três dentes, exceto quem? A raiz mésio vestibular do primeiro molar superior. O
quem vai fazer a inervação é o nervo alveolar superior médio, tá? Lembrem bem disso daí. Inerva também o periodonto, a mucosa vestibular desses dentes e também o seio maxilar, tá? Essa primeira ramificação aí do nervo maxilar. Depois eu tenho quem? Eu tenho uma outra ramificação desse nervo maxilar, que é o nervo nasopalatino, né? Que ele vai adentrar lá pelo forame nasopalatino. Lembra que eu mostrei para vocês agora aí? Numa vista axial ali de um crânio, então é importante. O que ele vai inervar? A mucosa palatina dos dentes anteriores, ou seja, de canino a canino, aquela mucosa palatina toda da região do anterior ali do pálato é inervada por um ramo do nervo maxilar, que é um ramo do nervo trigêmeo e vai fazer a inervação dessa região. Falando ainda em região palatina, eu tenho o nervo palatino anterior maior, né, que também vai inervar 2/3 posteriores do pálato, e o palatino posterior, que vai inervar a região aqui de pálato mole, né, a região posterior, lá, orofaringe, amígdalas e tudo mais. Olha aqui a minha estrelinha, né? Prestem atenção, nervo infraorbitário é uma ramificação do meu nervo maxilar. Quando é que ele vai passar a se chamar nervo infraorbitário? Quando ele passar através de quem? Do forame infraorbitário, um acidente anatômico que eu tenho lá, aonde? No meu osso maxilar, né? Mais ou menos 8 milímetros abaixo do meu rebordo infraorbital. Então, a partir do momento que esse nervo maxilar emerge aqui, ele passa a se chamar nervo infraorbitário. E ele vai se ramificar daí em nervo alveolar superior médio e nervo alveolar superior anterior. Nervo alveolar superior anterior, que dentes vão inervar? Dentes superiores anteriores, caninos e incisivos. E o nervo alveolar superior médio. Médio, o nome dele já fala, ele não é nem anterior e também não é totalmente posterior. Ele é médio. Quem são os dentes que estão ali no meio, entre os anteriores e os molares? Pré-molares. Então, o alveolar superior médio vai inervar pré-molares e quem mais que eu dei a dica para vocês quando eu falei dos molares? A raiz mesiovestibular do primeiro molar superior, tá? Lembrem disso. Aí eu tenho a minha terceira ramificação do nervo trigêmeo, que é o nervo mandibular. E esse nervo mandibular, ele vai adentrar pelo meu forame lá da região da minha face interna do ramo, né, ali na região da língula, ele vai adentrar naquele forame e vai emergir pelo forame mentual. Quando ele emerge pelo forame mentual, ele passa a se chamar nervo mentoniano, que já é uma ramificação, né? Vai inervar o quê? Parte da pele do mento e mucosa do lábio inferior. E nessa região onde ele está, na região anterior, né, intraósseo lá mesmo, mas inervando os incisivos, ele se denomina nervo incisivo e vai fazer inervação de dentes da bateria labial, dentes e bateria labial inferior. Tá? Então, isso daqui é importante. Esse mesmo nervo alveolar inferior que corre num trajeto intraósseo, né, adentrando lá pelo meu forame, onde eu tenho a região da língula, na face interna da minha mandíbula, ele percorre esse trajeto todo intraósseo, fazendo a inervação de todos esses dentes molares e pré-molares também, emerge, né, sai para um trajeto extraósseo através do meu forame mentoniano e continua ali fazendo a inervação de pré-molares e região de mucosa, toda ali daquela região. E na parte anterior eu tenho os meus nervos incisivos, que são ramificações do alveolar inferior também, que estão inervando os meus dentes anteriores. E o nervo lingual, né? Porque eu tenho o meu nervo mandibular, ele vai se subdividir em 3, lembrem? Alveolar inferior, lingual e bucal. Alveolar inferior é o que vai fazer a inervação dos meus dentes, acabei de falar para vocês. Corre um trajeto intraósseo por dentro da mandíbula e sai através do forame mentual. E o nervo lingual? O nervo lingual é um nervo que ele não vai ter um trajeto intraósseo, né? Ele faz toda a inervação do quê? Da língua, da mucosa da região sublingual e da glândula sublingual, né? Ele fica ali na face interna medial da minha mandíbula. Fora esse nervo, quando eu vou fazer as minhas anestesias, eu preciso anestesiar também quando eu vou fazer um procedimento cirúrgico esse nervo lingual. E eu vou ter também, fora esse nervo lingual, o meu nervo bucal, que faz a inervação de quem?
de todas as estruturas vestibulares, a minha mucosa vestibular ali, tá? Então é importante saber isso. Nervo maxilar vai ter as suas divisões em alveolar superior posterior, infraorbital, que vai se subdividir em alveolar superior anterior e alveolar superior médio. E o meu nervo mandibular, ele vai se dividir em três: alveolar inferior, nervo lingual e nervo bucal, tá? Tenham isso claro, limpo e claro aí na cabeça de vocês. Falando então, a gente já tendo conversado bastante do nervo trigêmeo, vamos falar um pouquinho do nervo facial, né? Nervo facial, nervo motor, é o sétimo par craniano. E eu tenho basicamente 4 ramificações dele: frontal, zigomático, bucal e marginal mandibular. Então tá lá, né? O ramo que vem para a região temporal, que também o pessoal chama de temporal, mas a gente conhece mais como frontal, o ramo zigomático, o ramo bucal e o ramo marginal mandibular. É um nervo motor, né? Então, é um nervo que nos causa paralisia se você tem algum tipo de comprometimento dele, né? Se você anestesiar um nervo motor, o paciente não vai ter mais a movimentação dessa musculatura enquanto o anestésico estiver agindo. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Aqui numa peça dissecada, né, a gente vê a relação que esse nervo facial tem com a glândula parótida e com todas as nossas estruturas aqui vizinhas. Então, é importante que a gente tenha o conhecimento desse nervo facial. Vamos lá, para a gente fechar esse nosso primeiro capítulo aqui de revisão de anestesiologia, vamos falar um pouquinho só sobre agora a avaliação da história médica desse meu paciente, né? E para eu poder empregar anestesia. Então, da importância da gente estar fazendo o quê? Uma excelente, muito bem feita anamnese, né? Às vezes vocês acham, ai, mas que coisa, que perda de tempo ficar lá perguntando. Para que eu quero saber se o paciente tem hipertiroidismo ou hipotiroidismo? Muitas vezes vocês me chamam e falam, professora, por que tem essa pergunta? O que vai mudar? Né? Saibam que tudo que tem naquela anamnese tem pertinência e tem um porquê de estar lá, né? Então é importante que a gente reconheça tudo que esse nosso paciente tem, né? Que seja uma anamnese criteriosa para a gente poder selecionar desde o anestésico que a gente vai utilizar até mesmo aos medicamentos que a gente vai usar para tratar esse paciente, né? Eu gravei recentemente, passei para vocês uma aula aí de terapêutica medicamentosa. É extremamente importante a gente ter essa anamnese, né? É importante a gente verificar os sinais vitais do nosso paciente, pulso, temperatura, pressão arterial, tudo isso é muito rico para a gente poder estar fazendo um trabalho bem completo com nossos pacientes. Então, é de suma importância que o dentista tenha conhecimento da etiologia, da epidemiologia, da parte clínica desse paciente, tá? Para quê? Para que possa atendê-lo de maneira eficaz e segura. Então, eu preciso conhecer sistema cardiovascular, e aí você inclui hipertensão arterial sistêmica, arritmia, doenças congênitas, eu vou falar um pouquinho mais de cada um. Eu preciso conhecer o sistema endócrino do meu paciente, né? Eu preciso saber se ele tem diabetes, se ele tem hipertiroidismo, hipotiroidismo. Eu preciso saber se esse meu paciente tem algum tipo respiratório, se ele tem algum tipo de asma, algum tipo de bronquite, doença pulmonar obstrutiva crônica, né? A gente agora está aí falando tanto agora da Covid, né? Esses distúrbios, a gente tem que estar muito bem sedimentado isso, que a gente possa compreender, né? A Covid ainda é algo muito novo, que a gente ainda vai ter estudos mais para frente, mas é importante eu saber quais são as patologias que meu paciente tem. Esse paciente tem alterações renais, tem alterações neurológicas, é uma paciente gestante, né? A gente sabe que a gestação não é uma doença, mas a gente tem cuidados específicos da parte odontológica que a gente tem que ter com essas pacientes gestantes. Então, vamos lá focar para a gente conversar um pouquinho. Eu dei uma aula bastante rica para vocês também já sobre esse tema, falei com bastante detalhe de cada um dos sistemas, mas a nossa ideia aqui hoje é dar um refresco aí na memória. Então, vamos falar basicamente dos pontos mais importantes de cada uma dessas doenças. Então, da diabetes, né? Lembrem-se, eu tenho 2 tipos de diabetes. A diabetes do tipo 1, que é a que tem menor incidência, né? Menor número de pacientes, ela corresponde somente a 10% dos pacientes diabéticos. A tipo 1 é aquela onde o pâncreas do meu paciente, ele não produz insulina, né? Ele é um paciente que a gente chama insulino dependente. Ele precisa
fazer uso da insulina, o organismo dele não produz. Em grande parte, acomete crianças e adolescentes, né? Tem um fator aí genético bastante forte, o diabetes. E eu tenho o meu diabetes mellitus tipo 2, que é onde o paciente produz a insulina, só que o organismo tem uma inabilidade para a utilização e para a sintetização dessa insulina. É a grande parte dos pacientes, olha, corresponde a 90% dos pacientes diabéticos, né? Que são doenças adquiridas ao longo da vida e acometem os adultos, na grande maioria das vezes, e os adolescentes. O que eu tenho que lembrar do paciente diabético para poder fazer o meu atendimento, a minha anestesia, a minha cirurgia? Se é um paciente diabético, seja ele tipo 1 ou tipo 2, e é um paciente compensado, o que é um paciente compensado? É um paciente que está em tratamento com endocrinologista, é um paciente que faz uso de medicação regular, que faz controle, né, da sua glicemia e está dentro dos parâmetros normais. Se esse paciente está assim, controlado, para a gente ele é um paciente normal. Né? A gente pode fazer qualquer tipo de procedimento, não preciso, inclusive, fazer cobertura antibiótica, profilática, vou poder usar o meu anestésico com epinefrina normal, tá? Então, isso tudo eu tenho que saber fazendo o quê? A minha anamnese, né? Determinar, classificar, então isso é muito importante. Tá, e o que eu vou fazer com o meu paciente que é diabético e eu preciso fazer um atendimento nele, vamos supor que é um atendimento de urgência, não tem como eu postergar isso daí. Então, se ele é um paciente que a gente está classificando como diabético, ele não está compensado. Então, é importante que eu não use anestésicos com adrenalina nele, né? Porque funciona como uma catecolamina que a gente tem circulante já no organismo, assim como os pacientes que têm hipertiroidismo, né? Eu vou optar para usar um anestésico que contenha felipressina. Lembra que eu falei para vocês qual é o sal anestésico que normalmente é encontrado associado à felipressina? É a prilocaína. Porém, eu tenho que ter um adendo, preciso ver se essa minha paciente não é gestante, porque eu não posso usar a felipressina em gestantes, né? Porque induz a contração uterina. Ou eu posso usar um outro anestésico, por exemplo, uma mepivacaína, sem um vasoconstritor. Também é uma opção. De repente, não é um procedimento cirúrgico que eu vou fazer, eu não preciso de hemostasia, eu não uso vasoconstritor, tá? Vamos saber sempre pesar isso daí. Falando ainda de sistema endócrino, o que eu tenho? O hipertiroidismo, né? Que os alunos me perguntam, por que eu tenho que saber se o paciente tem hipertiroidismo? O que é o hipertiroidismo, primeiro? É quando a gente tem um excesso na produção dos hormônios da tireoide, né? E esses hormônios, essa glândula tireoide, ela é responsável pelo quê? Pelo equilíbrio metabólico do nosso corpo, né? Carboidratos, lipídios e proteínas. E os efeitos de excesso desses hormônios causa problemas no miocárdio, um aumento da pressão arterial. Por quê? Porque esses hormônios são muito semelhantes, se equiparam com as catecolaminas, que são o quê? As mesmas coisas que a gente tem no nosso vasoconstritor, né? Os mesmos efeitos. Então, a gente restringe o uso de vasoconstritor adrenalina quando esse paciente com hipertiroidismo não é compensado. É igual um paciente diabético, tá? Então, assim, a gente procura usar quem? Mesma recomendação do diabético, o que contém a vasoconstritor felipressina, prilocaína com felipressina. Porém, mesmo cuidado, verificar se o paciente não está gestante, tá? Falar um pouquinho de sistema cardiovascular, né? As cardiopatias, lembra que eu falei para vocês aqui? Elas podem ser de origem congênita, né? Quando você tem comunicação interarterial e interventricular, ou seja, o paciente nasce com esses distúrbios, anomalias de artérias, defeitos de septo, ou você tem aquelas adquiridas ao longo da vida, né? As hipertensões, as arritmias, a cardiomiopatia, a insuficiência cardíaca congestiva. Então, a gente tem uma série de outras patologias que podem ser associadas aí durante, né, adquiridas durante a vida. O que eu tenho que ter de cuidado nesses meus pacientes? Mesma coisa, observar se eles são compensados, né? Verificar os sinais vitais, mensuração, aferição da pressão arterial. Se esse paciente, muitas vezes, ele está nervoso, ele está com uma pressão um pouco elevada. Se essa pressão estiver maior do que 150 por 90, eu vou fazer um procedimento no paciente. Se não for uma urgência, eu não vou fazer, né? Então, eu preciso fazer uma anamnese, uma história médica, preciso saber, né, direitinho quais são todas as intercorrências que esse paciente já sofreu da parte cardíaca. Preciso daí fazer uso do quê?
de antibiótico terapia profilática para se evitar a endocardite bacteriana, né, que é algo também que eu conversei com vocês bastante na aula de terapia medicamentosa. Para esses pacientes, vou fazer consultas menores para diminuir o estresse, né? Diminuir a chance de ter uma angina, de crises hipertensivas. Eu vou ter muito cuidado na minha utilização com vasoconstritor, né? Vou entrar em contato com o meu médico. Sei que não vou poder usar mais do que 2 tubetes contendo a epinefrina, né? Porque são pacientes com risco cardiovascular. De preferência, eu posso usar felipressina nesses pacientes, né, com que é associado à prilocaína, porque aí ele não tem efeito no sistema cardiovascular. Mas, se a paciente for gestante, não posso. Lembrar que a felipressina, ela é um vasoconstritor também, mas, por exemplo, quando você pensa em cirurgia, ela não tem um efeito de hemostasia tão bom quanto a epinefrina. Então, tenho que pesar ali. O que eu vou precisar fazer nesse paciente? É uma cirurgia? De repente, melhor é usar um tubete com epinefrina, mas não posso usar uma dose tão maior do que 1 ou 2 tubetes, né? Num caso de urgência, que eu vou atender um paciente que é hipertenso, que está descontrolado, né? Esse paciente que eu mensurei, aferi a pressão dele, a pressão está maior do que 150 por 90, mas ele está com uma infecção, com um abscesso, enfim, eu tenho que atendê-lo. O que eu vou fazer? Eu vou usar um anestésico sem vasoconstritor, vou usar a minha mepivacaína 3% sem vasoconstritor, né? Vou ter ação de hemostasia, de controle de sangramento? Não, mas eu tenho que pesar a parte médica do meu paciente, tá? Aí que eu falei para vocês. Eu tenho que indicar antibiótico terapia profilática para prevenção das endocardites, né? Então, isso é muito importante. Inclusive, os pacientes descompensados da parte de diabetes, também a gente tem que fazer uma profilaxia antibiótica. Vocês vão se lembrar lá da aula de terapia medicamentosa, tá? Então, a ideia é que vocês agreguem todos os conceitos que a gente vai dando em cada uma das aulas e poder colocar isso na prática, né? Para a gente poder atender o nosso paciente no global, no conjunto. Importante a gente saber, né, os pacientes infartados, por exemplo, as consultas eletivas, a gente é essencial que sejam feitas após 6 meses que ele tenha sofrido o infarto, tá? Agora, emergências a gente não tem como falar, o senhor volta daqui 6 meses, né? A gente vai fazer, só que muitas vezes no ambiente hospitalar e tendo acompanhamento do médico cardiologista. Alterações renais, o que eu preciso saber basicamente, né? Que quando o paciente tem uma perda progressiva da função renal, que vai acarretar no quê? Numa diminuição da filtração glomerular. Vai ter algumas manifestações bucais, como sangramento, enfim, mas é importante eu saber o que é essa insuficiência e o que eu tenho que ter de cuidado, né? Sempre entrar em contato com o médico do paciente, não realizar tratamento nos dias, às vezes tem paciente que inclusive tem que fazer as diálises, né? As hemodiálise. Então, esse paciente que faz hemodiálise, ele faz às vezes 2 vezes na semana, eu tenho que evitar fazer tratamento dele nesses dias, por quê? Porque ele toma anticoagulante para fazer essa hemodiálise, né? Então eu vou ter problemas de sangramento. E é importante que eu faça também uma profilaxia antibiótica, né? Porque esse paciente está sujeito a ter uma doença inflamatória local que necessite de algum procedimento cirúrgico, então também é importante, né? Eles têm o quê? Já que ele tem uma insuficiência renal, ele tem uma dificuldade de eliminar do sangue, não só anestésico local, mas como qualquer outro medicamento que a gente prescreva para esse paciente, mas falando de anestésico local, ele tem uma dificuldade de eliminar, né? Então, com isso, ele tem um aumento no nível do sangue desses compostos, consequentemente, tendo uma maior toxicidade, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso daí. E a gente acaba optando pela lidocaína, que ela é metabolizada no fígado, né? Aqui também com relação a algumas drogas, alguns medicamentos que a gente vai passar ao paciente. Falei isso com vocês também na aula de terapia medicamentosa, né? Evitar drogas que sejam nefrotóxicas, ou seja, tóxicas para os nossos rins, né? Utilizar AS paracetamol, na grande maioria das vezes, para controle da dor. E as alterações neurológicas que a gente tem, né? Depressão, paralisia cerebral, Parkinson. A gente precisa sempre, obviamente, da avaliação médica desse paciente, né? Conversar com o médico responsável, procurar não atrasar consultas, né? Normalmente os pacientes portadores de Parkinson são pacientes idosos. Esses pacientes muitas vezes têm crises de ansiedade e aí é quando a gente tem que entrar com as nossas medicações ansiolíticas, né, para dar um conforto um pouco maior para esse paciente. Às vezes tem muitos pacientes de necessidades especiais, paralisia cerebral, então tudo isso a gente tem que levar em consideração e ver o que a gente pode fazer de melhor para esse paciente, né?
Antes de falar da gravidez, a gente tem também os distúrbios respiratórios, né? Que eu citei para vocês aqui, que é importante a gente saber os pacientes que são asmáticos, por exemplo, né? Ele pode ter uma crise asmática durante a sua indução anestésica. E aí, você vai fazer o quê? Vai sentar e vai chorar? Não, né? Você tem que estar preparado com isso, você tem que ter uma bombinha de salbutamol no consultório, você precisa conversar com o médico se tem alguma restrição, isso é importante, né? E para finalizar, com relação à gravidez, que não é uma patologia, mas a gente tem uma série de cuidados específicos com ela, é importante fazer o quê? Uma anamnese muito rigorosa, né? Saber a idade gestacional que essa paciente se encontra, ter contato com o médico obstetra dela, orientar quanto à higiene, a higiene, a dieta, porque a gente tem, por exemplo, um aumento das doenças gengivais nessas pacientes, né? Granuloma gravídico é uma lesão bastante comum em pacientes gestantes. Realizar sempre consultas pela manhã, né? Que os enjoos são menos frequentes. Orientar que elas têm que se alimentar com uma alimentação leve. Monitorar, né? Os sinais vitais. Sempre que de preferência realizar esse atendimento no segundo trimestre, né? No primeiro trimestre a gente evita ao máximo, que é o período de formação desse feto, e no último trimestre também, porque já tem um grande desconforto por conta do tamanho do bebê, né? E da posição na cadeira odontológica, enfim, podendo escolher, a gente opta por fazer o tratamento entre o terceiro mês de gestação e o sexto, né? Obviamente que emergência não escolhe época para surgir, aí a gente vai atender essa gestante no momento em que for necessário. O que eu não posso utilizar nela? O meu anestésico prilocaína com a filipressina, né? Dependendo do que eu for fazer, opto por usar um anestésico sem vasoconstritor, uma mepivacaína 3% sem vaso. No primeiro trimestre, né, eu só vou fazer tratamentos que sejam o que? Eliminar focos infecciosos e urgências. No segundo trimestre, aí eu já posso fazer algum outro tipo de raspagem, alisamento, né, exodontia se necessário. E no terceiro trimestre, eu tenho que fazer só mais procedimentos básicos, porque tem um desconforto da posição da paciente e eu posso induzir a contração uterina, se utilizar, por exemplo, a filipressina, né? Então, grandes reabilitações de cirurgia devem ser programadas para depois do nascimento do bebê, se possível. O que a gente vê muita gestante que nunca fez nada de tratamento, aí justamente quando está em gestação é que resolve querer fazer um monte de coisa, né? Então, vamos ter critério nisso daí e pesar tudo que vale a pena. Vou utilizar uma lidocaína 2% com 1 para 100 mil de vasoconstritor, máximo de 2 tubetes. Nunca vou usar felipressina, né? Lembrem-se, se você vai fazer uma cirurgia nessa gestante, às vezes você utilizar mepivacaína 3% sem vaso não vai te ajudar na hemostasia. Então, você pode fazer 1 tubete ou 2 tubetes anestésicos numa técnica anestésica segura, bem feita, com conhecimento de anatomia, que essa epinefrina, lembra que eu falei, ela vai ter uma ação infinitamente menor do que a adrenalina que o próprio organismo da paciente está liberando por ela estar com dor, tá? Então, vamos ser criterioso nisso daí. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Se restou alguma dúvida, eu falei, né? Podem anotar aí num cantinho e a gente em breve retorna. Agora vocês vão lá descansar, tomar uma água, um café, enfim. Daqui a pouquinho a gente volta com a parte 2 dessa aula, que eu vou falar para vocês de técnicas anestésicas e das complicações, tá bom? A gente volta já já.